passado eu gravei um vídeo falando sobre as 4 regras da mente ansiosa. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo de hoje. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre 4 regras para enfrentar a ansiedade. Seria uma resposta às 4 regras da mente ansiosa. A propósito da última vez que eu abri a minha caixinha de perguntas no Instagram pedindo sugestões de temas para os vídeos do mês, a maior parte das sugestões foram de vídeos sobre ansiedade ou algum tipo de transtorno de ansiedade. Por isso, então, eu decidi falar novamente sobre as tais 4 regras da mente ansiosa, mas agora sobre como enfrentá-las, seguindo as 4 regras propostas pelo Dr. Robert Leahy. Então, se você deseja se aprofundar mais nesse assunto, eu recomendo a leitura do livro Livre de Ansiedade, de Robert Leahy. A primeira regra da mente ansiosa é: detecte o perigo. Para enfrentarmos essa regra, precisamos adotar uma regra do tipo: veja as coisas de modo realista. Quando a nossa mente segue a regra detecte o perigo, ela fica muito mais atenta a qualquer tipo de situação ameaçadora que possa existir no nosso meio. O olhar das outras pessoas, o que os outros podem falar de nós, a possibilidade de um fracasso, de um erro, ou então até mesmo um perigo do tipo contaminar-se com uma doença através de diferentes meios, ou então a queda de um avião, um acidente no trânsito, enfim. Quando a nossa mente está voltada para essa regra, ela passa então a ficar mais apta a detectar perigos e, é claro, ela vai fazer uma leitura equivocada da realidade. Ela vai ver perigos e ameaças em situações não realistas. E aí, o enfrentamento que nós podemos fazer é de ter uma visão realista das coisas. Para pensarmos de forma mais clara sobre isso, vamos usar o exemplo do que nós estamos vivendo atualmente, em que existe um perigo real e nós todos estamos lidando com isso, com a ameaça, a possibilidade de sofrer uma contaminação com uma doença, mas podemos desenvolver em cima desse perigo real uma perspectiva equivocada de perigo. Então eu posso, por exemplo, estar em casa, em isolamento social, passando álcool gel em tudo, mesmo as coisas que não saem de casa, mesmo as coisas que estão há 15 dias sem ter contato com o mundo externo ou com nenhuma outra pessoa, com medo de pegar um determinado vírus, que você sabe qual é o que eu estou falando. Então, nesse caso, se eu estou higienizando excessivamente as coisas, lavando a minha mão 10 vezes depois que eu chego da rua, tomando um banho de 1h30, eu não estou aqui exagerando, eu estou falando de situações reais que eu já vi ao longo desses últimos 12 meses. Nesse caso, se eu estou tendo esse tipo de cuidado, significa que eu estou identificando o perigo de uma forma equivocada. Fazer essa leitura realista da realidade é isso. É observar que existe sim perigo, mas a ameaça não está em tudo. E aí dessa maneira eu consigo me ater aos aspectos realistas da situação. A segunda regra da mente ansiosa é: transforme o perigo em catástrofe. Então, uma vez que você identificou o perigo, você agora pega esse perigo e transforma ele numa coisa gigantesca. Vai ser horrível, vai ser o fim. Enfim, uma catástrofe caso aquilo ocorra. E aí, nós podemos enfrentar essa regra com uma regrinha do tipo: normalize as consequências. O que de fato vai acontecer caso aquele perigo que você está identificando se confirme. Então vamos supor que eu esteja falando em público, ou que eu tenha um compromisso em que eu terei que falar em público, e eu começo a ficar ansiosa pensando: mas as pessoas podem não gostar, e se eles acharem que eu não sei o suficiente? Então eu posso começar a pensar sobre a possibilidade de não ter sucesso na minha fala em público. E aí a catastrofização, ela vai me levar a pensar, por exemplo, que vai ser o fim da minha carreira, que vai ser horrível, que eu vou passar uma grande vergonha. A minha mente é levada a considerar situações extremas, situações com as quais eu jamais gostaria de entrar em contato, simplesmente porque eu acredito que eu não tenho a menor capacidade de passar por essa situação, ou porque eu acredito que seria realmente horrível estar naquela situação. Mas eu posso normalizar as consequências, então eu posso pensar: de fato, eu não controlo a mente das pessoas e pode ser que nem todo mundo goste
que nem todo mundo fique satisfeito com a minha fala em público, mas eu também conheço o meu potencial, eu lembro das vezes em que eu estive falando em público e quantas pessoas gostaram, e se eu fui convidada é porque de alguma forma alguém acredita que eu tenho competência para fazer essa tarefa, ou seja, eu vou normalizando as consequências, eu vou visualizando a realização disso com uma perspectiva não catastrófica, mas uma perspectiva novamente realista e de que ainda que alguma coisa saia do meu controle e eu possa me esquecer de alguma informação importante ou eu possa falar alguma coisa de forma equivocada, provavelmente não será nada absurdo, nada que não possa ser corrigido. Se eu esquecer uma informação importante, por exemplo, será que as outras pessoas vão realmente perceber que eu esqueci essa informação? Isso era uma coisa que acontecia comigo quando eu comecei a gravar os primeiros vídeos. Quando eu comecei a gravar os meus primeiros vídeos, eu assistia eles depois na hora da edição e pensava, nossa, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo, ai, teria ficado melhor assim. Mas ok, quem está assistindo nem sabe que eu poderia ter falado aquelas coisas, ou se sabe, talvez pense que eu quis tomar aquela linha de raciocínio e pronto, tá tudo bem. Então, quando eu normalizo as consequências, eu reduzo a minha percepção de ameaça, porque na perspectiva da ansiedade, a percepção de ameaça ela só vai crescendo com a catastrofização. Mas normalizando as consequências, eu vou trazendo isso para um tamanho mais palpável, mais de fácil manejo, que eu sou capaz de lidar. A terceira regra da mente ansiosa, de acordo com o Dr. Robert Leahy, é controle a situação, então exerça algum controle. E aí no dia a dia as pessoas começam, as pessoas que sofrem de ansiedade, elas começam a tentar controlar a situação de diferentes maneiras. Então elas começam a emitir comportamentos, seja controlando o outro na relação, porque está com ciúmes, está com medo da pessoa trair, seja efetuando medidas de controle em outras situações, como por exemplo, ao falar em público, então eu levo tudo anotado, eu ensaio 50 vezes em casa, eu fico emitindo um monte de comportamentos na intenção de ter o controle da situação, que acaba por gerar ainda mais ansiedade. Quando na verdade eu posso sim me preparar, eu posso obviamente ter um certo cuidado com o meu cônjuge, não de vigiá-lo, não de impedi-lo de ter a vida dele livremente, mas de ser uma pessoa suficientemente agradável para que ele continue tendo a satisfação de estar ao meu lado. Mas eu também preciso considerar que eu não tenho controle sobre as pessoas nem sobre as circunstâncias. Então, por mais agradável, amável que eu seja, por melhor esposa que eu possa ser, se um dia o meu marido perder o interesse em mim e se interessar por outra pessoa, eu não tenho controle sobre isso. Por mais que eu tenha ensaiado em casa, decorado a minha fala, escrito palavra por palavra do que eu preciso falar numa apresentação que eu tenho para fazer em público, pode ser que na hora eu esqueça por qualquer motivo. Então eu também não tenho total controle sobre isso. Então, quando eu consigo aceitar a ideia de que eu não tenho controle sobre as circunstâncias, de que eu não tenho controle sobre as pessoas, e aí eu abandono essas tentativas todas de controle, eu também consigo amenizar a produção de ansiedade. E a quarta regra da mente ansiosa tem a ver com um comportamento muito comum entre pessoas que sofrem com ansiedade ou fobias, que é evite ou fuja da situação. Fugir, evitar, certamente vai te oferecer algum tipo de resultado. A curto prazo, realmente faz com que você não entre em contato com aquilo que você teme, com o objeto da sua ansiedade. Porém, a médio e longo prazo, nós podemos considerar que há muito mais danos e prejuízos na evitação do que sucesso, do que vantagens em adotar essa estratégia. E aí a postura que nós podemos adotar como regra para o enfrentamento da ansiedade nesse ponto em que normalmente nós iríamos esquivar-nos das situações é assumir a ansiedade. A ansiedade pode ser assumida como parte da nossa existência, como parte das nossas experiências enquanto seres humanos, porque sim, temos um cérebro projetado para lidar com algumas situações produzindo essa emoção, ansiedade. Ela faz parte da nossa experiência de sermos humanos. E eu não preciso fugir da ansiedade, tampouco preciso viver evitando as coisas que de alguma maneira têm relação
com aquilo que me causa ansiedade. Eu posso aceitar, inclusive, a presença da ansiedade como algo normal, como algo que faz parte da existência e que pode ser tolerado. Eu sei que esse é um exercício desafiador para muitas pessoas, aceitar a ansiedade, porque convivendo com a ansiedade, lidando constantemente com ela, algumas pessoas passam a ter aversão a essa emoção. E isso dificulta muito o enfrentamento da ansiedade, porque a aversão à ansiedade faz com que ao menor sinal de ansiedade a gente já identifique uma grande ameaça. A ansiedade passa a ser uma ameaça, ao invés dela ser só uma emoção que produzimos diante das ameaças, ela se torna também uma ameaça para quem já tem aversão a ela. E nesse ponto, muitas vezes é importante, muitas vezes não, vou dizer sempre, é importante que você seja ajudado por um profissional para que você tenha condições de fazer um enfrentamento adequado dessa ansiedade que tomou toda essa proporção na sua vida. Mas o fato é que nós podemos, como seres humanos, assumir a presença da ansiedade como parte da nossa experiência de vivermos aqui num mundo que é imperfeito, que oferece sim ameaças reais, que é composto de frustrações, de uma série de coisas que saem do nosso controle e, portanto, a ansiedade vem a ser uma emoção absolutamente esperada e coerente com muitas das nossas experiências. Para revisarmos então aqui, a primeira regra para enfrentar a ansiedade é veja as coisas de forma realista. Uma vez vendo as coisas de forma realista, normalize as consequências, não permita sua mente catastrofizar tanto. Percebeu que está catastrofizando? Busque normalizar as consequências daquilo que você identificou como sendo um perigo real. Em seguida, ao invés de buscar exercer controle sobre as coisas, abandone a necessidade de controlar. E por fim, assuma a ansiedade como parte da nossa experiência humana. Isso certamente vai fazer com que a sua experiência com a ansiedade seja uma experiência mais leve. E ainda que continue sendo muito difícil para você, um auxílio profissional certamente fará diferença. Eu agradeço você ter ficado comigo até aqui, um abraço e até a próxima semana.